paz do Senhor, eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Você já ouviu falar em Shema? Não? Se você é um judeu, provavelmente sim. Se você é um cristão, precisa conhecer o Shema de Israel. Vamos lá, os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. E por que os nomes dos livros, especificamente os do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, são nomes gregos? Quais são os significados desses nomes? Venha comigo, assista esta aula até o final. Os evangelhos sinópticos, já ouviu falar? Por que eles chamam assim? Se a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, por que é que os seres humanos gostam de notícias ruins? Você já deve ter ouvido falar em pessoas sem caráter, né? Você vai aprender nessa aula que não existem pessoas sem caráter. Quer descobrir essas e outras curiosidades bíblicas para o seu conhecimento? Assista esta aula da Escola Dominical e fique até o final. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Está aí, esse é o nosso hino de número 18 da harpa cristã. É um dos hinos sugeridos para esta lição de número 8, dia 20 de fevereiro de 2022, que tem o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Olha, hoje iremos aprender muitas coisas juntas aqui. Você já viu aí na chamada que algumas curiosidades serão respondidas nessas aulas. Nós vamos aqui ser bem claro e direto, como sempre somos. O texto áureo da lição, ela apresenta o primeiro texto da Shema de Israel, que nós vamos aprender daqui a pouco. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Esse texto é o primeiro texto da Shema de Israel, que também é apresentada na leitura bíblica em classe, que vai do versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6 até o versículo de número 9. E em seguida tem a leitura de Lucas capítulo 1 e os seus 4 primeiros versículos deste lindo evangelho. Percebam bem, irmãos queridos, que faltando 30 dias para completar 40 anos que Israel tinha saído do Egito, Moisés, sabedor de que não atravessaria o rio Jordão, ele vai até a beira do rio Jordão, a cidade de Abilã, reúne todo este povo e conclama ao povo para que ouçam as palavras que ele ia ali dizer. E nesta palavra, nessa primeira palavra que nós temos aí no texto áureo, ouve, em hebraico é Shema, Shema. E o povo de Israel, eles tomam essa e outras duas palavras de Moisés, a saber, esta de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, também a de Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 21, e ele toma também Números capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 41. Essas três passagens, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11 e Números capítulo 15, elas formam os três textos da Shema de Israel. O ouve de Israel, Shema em hebraico é ouve. E este ouve aqui não é simplesmente um escuta, dê uma atenção. O ouvir aqui estava implicitamente ligado a atender aquilo que Moisés iria falar.
E essas palavras foram tão fortes para o povo de Israel que foi chamado de Shema de Israel, ou o credo de Israel. Esses três textos que citamos, eles formam o credo do povo de Israel. E esse credo, ele é tão levado a sério pelo povo de Israel, quanto é para os cristãos. João 3,16, assim é esses três textos, principalmente esse do texto áureo desta lição. Eles ensinavam os seus filhos, eles ensinavam as suas crianças desde a tenra idade, até mesmo quando as crianças ainda não sabiam falar, elas já aprendiam a ouvir, a dar atenção, a chamar de Israel. E você percebe que o povo, ele leva tão a sério essas palavras, que Flávio Joséfo, quando ele vai falar a respeito da Shema de Israel, do capítulo de número 6 de Deuteronômio, ele diz que Moisés, ao reunir o povo, ele diz: a verdadeira felicidade consiste em se ter a Deus como favorável. A verdadeira felicidade, segundo Moisés, e escreveu Flávio Joséfo, consiste em ter a Deus como favorável. Favorável significa aquele que favorece, auxilia, que é propício, conveniente. Ter a Deus como aquele que é favorável é ter o caminho da verdadeira felicidade. Palavras de Flávio Joséfo, traduzindo palavras de Moisés aqui na Shema de Israel. Então, perceba que o amor do povo a essa palavra desse texto áureo era muito forte, era muito unida a uma verdadeira palavra de gratidão ao que Moisés fez e ao que o Senhor Deus falou com esse servo de Deus. O povo de Israel até hoje decoram esse texto, sabem de cor esse texto. Então vamos lá, a Shema de Israel, ela é o credo do povo de Israel. Shema em hebraico significa ouvir, né? Ouvir, de dar atenção, de atender, não é simplesmente o de escutar. Muito bem, resolvida essa primeira faceta de curiosidades que está no texto áureo da nossa lição, nós vamos adentrar aqui aos assuntos, né, desta lição. Ele vai começar aqui na introdução a trazer à luz os textos ou os assuntos principais que nós vamos estudar no decorrer da lição, que é a lei, a Torá e os evangelhos. Essas são as respectivas divisões, uma do Antigo Testamento, a lei, e a outra do Novo Testamento, os evangelhos, que serão trazidos à luz de discussão sobre esse tema, que esses dois pontos revelam Jesus Cristo. Isso é lindo, né? E você vai perceber aí que o final da introdução, ela diz assim, na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então nós vamos trazer esse paralelo dessas duas divisões da Bíblia Sagrada para a revelação da manifestação da mensagem de Cristo às nossas vidas, aos nossos corações. O primeiro título da lição, ele vai tratar do Pentateuco, a lei de Deus. O segundo título vai falar dos evangelhos, a mensagem de Cristo. E o último e terceiro título da lição vai falar sobre uma mensagem transformadora. É importante passar esses títulos ao início da aula aos seus alunos para que eles possam entender o que é o esboço dessa lição. Então, no primeiro título vai falar da lei, no segundo título vai falar dos evangelhos e no terceiro da mensagem transformadora. Afinal, não serviria a mensagem se ela não tivesse efeito, né? Ela precisa transformar. Mas vamos então aqui sistematicamente. Primeiro título, o Pentateuco, a lei de Deus, ele tem 3 subtítulos.
O primeiro vai falar dos 5 livros da lei, o segundo, da grandeza da lei, e o terceiro, a lei e a fé cristã. Eu vou trazer aqui curiosidades interessantes, pontos muito importantes que vai te ajudar nessa aula do dia de hoje, ou do dia 20 de fevereiro de 2022. Vamos lá. Os 5 livros da lei, o Pentateuco, tão conhecido por nós, é assim chamado porque deriva de 2 palavras gregas, penta e teucos, que significa penta, né? 5, e o teucos, livros ou volumes, os 5 volumes. Vale dizer que quando Moisés escreve o Pentateuco, conhecido por nós cristãos, mas a Torá, conhecida pelo povo de Israel, ele não escreve subdividindo em 5 livros. Ele escreve lá do início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e termina lá no último versículo que temos do livro de Deuteronômio, sem que divida essa Torá, esse Pentateuco, em 5 livros. Ele escreve de forma contínua. Portanto, a Torá, ela é um livro só para o povo de Israel. Os judeus de Alexandria, na Septuaginta, é quem dividiram esses livros, né? E ele vai dar nomes aí a esses 5 livros, a essas 5 divisões que foram colocadas ali no Antigo Testamento, nessa Torá. E o interessante é que sabemos bem que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, original hebraica, com alguns pequenos textos em aramaico, mas em sua grande maioria escrito em hebraico. E por que esses nomes, Gênesis ou Deuteronômio, Êxodo, não está escrito em hebraico, mas sim em grego? Obviamente, porque os judeus que a dividiram, né, de Alexandria, colocaram seus nomes gregos, porque estavam fazendo a tradução do hebraico para o grego, e deixaram os nomes, né, dos livros em grego. Então, Gênesis não é uma palavra hebraica, mas sim uma palavra grega. Se o livro de Gênesis fosse ter um nome hebraico, a palavra seria Bereshit, que é no princípio em hebraico, né? Mas como está no grego, a palavra é Gênesis, que significa a mesma coisa no princípio. Se você tem, por exemplo, o livro de Êxodo como um nome grego, Êxodo significa saída. É uma palavra grega que está em um livro que é originalmente escrito em hebraico. Portanto, se fosse em hebraico, nós teríamos aqui a palavra Shemot, que significa nomes. Porque no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, ali está descrito os nomes dos homens que estavam saindo, entrando, né, no Egito. Percebam aqui, Êxodo, capítulo 1. Agora esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Nomes aqui em hebraico é Shemot. Então, se nesse livro de Êxodo o nome fosse hebraico, o nome dado seria Shemot, nomes, e não saída, né? Como está no grego aí, Êxodo. E você tem também o livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Livro de Levítico, em grego, Leviticon, daí que vem o nome, né? Levítico aportuguesado. No hebraico seria Torat Kohanim, ou somente Vaikra, que significa chamados de Deus. Os levíticos, Vaikra, chamados de Deus. Seria esse o nome hebraico, né? Se fosse dado a esse nome do terceiro livro da Bíblia. O quarto livro, livro de Números, em grego, né? Números, aritmos, está aportuguesado aí, obviamente, para números, mas em grego é aritmos. Bemidmar, esse seria o nome hebraico de Números. Se você for lá para o último livro dos 5 do Pentateuco, você tem Deuteronômio,
que em hebraico seria Devarim, ou segunda lei, assim como é o significado também no grego. Deuteronômio significa segunda lei, porque ali neste livro você encontra duas vezes descrito os 10 mandamentos. Então, em hebraico seria Devarim, segunda lei, em grego está Deuteronômio. Essa curiosidade é para que vocês percebam, né, a importância desses significados dos nomes dos livros do Pentateuco. A Bíblia, a lição aqui vai dizer que a Bíblia Sagrada, ela descreve a Torá de diversas maneiras. Ela apresenta, por exemplo, como lei, em Êxodo 24:12, ou lei de Moisés, como está nesses outros textos aí da lição, ou lei de Deus, ou lei do Senhor. Uma curiosidade aqui, o Salmo 119, que é o maior acróstico da Bíblia Sagrada, ele vai em praticamente todos os seus versículos, a saber, menos 3, descrever a lei do Senhor de alguma maneira, a palavra do Senhor de alguma maneira, a palavra de Deus, teus estatutos, tua lei, teu mandamento e assim por diante. Mas em quase todos os versículos do Salmo 119, ele fala da palavra de Deus, como teus juízos, teus estatutos, teus mandamentos e os seus derivados que ali são apresentados. Muito bem, falado do primeiro subtítulo, os 5 livros da lei, vamos agora ao segundo subtítulo da lição, a grandeza da lei. A grandeza da lei. Você vai ver aqui que estuda-se a lei sobre 3 aspectos. O primeiro é o aspecto moral, o segundo, cerimonial e o terceiro, civil. Vale dizer que esses 3 aspectos da lei, eles não são apresentados na Bíblia. Esses 3 aspectos da lei veio de estudiosos no tempo da Idade Média. Então foi na Idade Média que esses 3 aspectos da lei surgiram, né? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Todavia, quando a Bíblia fala de lei de Moisés ou lei do Senhor, ela está falando de todas essas leis. A Bíblia não subdivide as leis como moral, cerimonial ou civil, quando ela vai tratar de falar da lei. O que muitos estudiosos, para trazer as suas vontades, as suas interpretações fazem, é usar algum texto da Bíblia que fala de lei para falar, não, aí está falando da lei cerimonial. Ou aí está falando da lei moral. Ah, não, aí está falando da lei civil. Então eles querem inverter o significado de lei do Senhor da Bíblia para aquilo que eles lhe agradam. Porém, volto a dizer, a Bíblia não divide, quando ela trata de lei do Senhor ou lei de Moisés, ela não divide esses 3 aspectos. Foram os estudiosos que pegaram as leis e a subdividiram na Idade Média em lei moral, que era uma lei que era para todo o povo, para toda a nação de Israel, e ela divide também na lei cerimonial, onde estão incutidas ali quais eram os ritos, as liturgias que o povo de Israel iria tratar quando fosse fazer as suas festas religiosas, e ela trata também, ela subdivide também na Idade Média a lei civil, que diz respeito quanto às responsabilidades de um cidadão que tem CPF, dentre o povo de Israel. Muito bem, a nossa declaração de fé, ela ensina, e eu estou com ela aqui, na página 151, eu quero trazer para você, que aqui nesta página 151, que ela trata que a lei, o que está aqui na lição, que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade. Está aqui, na nossa declaração de fé, no credo das Assembleias de Deus. A lei de Moisés é o mais importante código de lei da antiguidade. Muito bem, daqui a pouco vamos usar novamente este grande e belo livro
da defesa da fé, ou da declaração da fé, melhor dizendo, das Assembleias de Deus, porque ele trata de um subtópico aqui que é totalmente baseado na nossa declaração de fé. Muito bem, Paulo, aos Romanos capítulo 7, versículo 12, ele diz que a lei é espiritual, todavia só conseguirá entender a grandeza da lei aqueles que a tratarem de forma espiritual. Muito bem, vamos lá. Segundo e último subtítulo deste primeiro tópico, ou terceiro e último, é a lei e a fé cristã. Vou me retratar novamente aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus e desta vez na página 153. Ele vai tratar exclusivamente do tópico 3 aqui, a lei e a fé cristã. Página 153, a lei e a fé cristã. É o mesmo título que o autor escolheu para colocar aqui nesse terceiro subtítulo. E aqui na declaração de fé, diz assim, a lei não salva, nem é essa a sua função. Ninguém é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei, como está em Gálatas 2:16. Sua função é revelar o pecado no ser humano para nos conduzir a Cristo. E aí ele cita Gálatas 3:24. A lei nos serviu de aio, de pedagogo, de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, lei não justifica, lei apenas nos conduz a Cristo. É isso que diz a nossa declaração de fé, é este o estudo que está aqui nesse terceiro subtópico. A lei nos leva até Jesus. Se alguém outrora pode nos perguntar, mas e aí, como é que fica a nossa situação frente à lei? Nós vamos cumprir os 10 mandamentos, nós vamos cumprir 9, só o sábado que não vamos cumprir. Pois bem, eu deixo a vocês uma leitura da Bíblia Sagrada em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 15, que diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Alguém está com um véu posto sobre os seus olhos quando lê em Moisés, quando lê o Pentateuco, quando lê a Torá, quando lê em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando lê a respeito dos 10 mandamentos, tem um véu posto. Mas Paulo, no versículo 6 do mesmo capítulo, ele diz que Deus nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra. Que letra é essa que está sendo tratada aqui? As letras dos 10 mandamentos. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já vi alguém dizer assim, a letra mata, o Espírito vivifica, todavia não podemos estudar muito, não podemos ler muito, porque a letra mata. Meu querido, a letra aqui é exclusivamente os 10 mandamentos, não é o estudar, né? Pelo contrário, a Bíblia ela orienta que a gente estude cada vez mais, que a gente busque o conhecimento cada vez mais, né? Prova disso é o versículo 7, que diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Transitório significa passageiro, ou seja, deixa bem claro que os 10 mandamentos, a lei era passageira. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E nesse texto ele vai terminar no versículo 17 com outro texto que muitas das vezes os pentecostais tiram de contexto, né? Nós pentecostais tiramos de contexto. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor,
aí a liberdade. Ele está tratando de que o ministério de Jesus é o ministério da liberdade e não o ministério da lei e não o ministério das pedras, das letras gravadas em pedras que matavam, que não dava liberdade. Muito bem, vamos lá. O segundo título da lição, ele trata dos evangelhos, a mensagem de Cristo. E aqui você vai ter o primeiro subtítulo, o conceito de evangelho. Muito bem, vamos lá. A palavra evangelho é de origem grega, evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Se evangelho significa boa notícia, por que o crente, por que os seres humanos gostam de notícia ruim? Se não percebam, os programas televisivos que tratam de assassinato, de morte, programas policiais, de notícias ruins, elas são de muitas audiências. É por isso que você vai encontrar programas assim em diversos canais de televisão, porque as pessoas gostam de ouvir notícia ruim. Você já chegou para alguém, por exemplo, e disse assim, você ficou sabendo quem morreu? Se a pessoa já sabe, ela fala assim, pois é, eu estou sabendo, coitado, né? Você vai dizer, né, lá no seu íntimo, poxa vida, eu queria ser o primeiro a dar essa notícia, mas já sabe, perdeu a graça. Agora, quando você fala, tá sabendo quem morreu? E a pessoa diz, não, quem morreu? Parece que as pessoas se enchem de prazer para contar quem morreu. Por quê? Está incutido dentro de nós, pelo pecado original que Santo Agostinho disse, esse desejo, essa vontade de dar notícia ruim, esse prazer de sentir, em sentir ao ouvir uma palavra ruim, uma notícia ruim. É por isso que Jesus, quando veio, que ele cumpre a lei e ele diz, eu vos farei ministros, e ministros de notícias boas, ministros do Evangelho. Então, meu querido, vamos combater as notícias ruins. Às vezes alguém está enfermo na igreja ou sofreu algum acidente anterior ao momento do culto. As pessoas querem ter o prazer do início do culto, já dar a notícia que alguém sofreu um acidente, ou que alguém morreu, ou que alguém está precisando de uma oração. Meu querido, vamos fazer o culto primeiro e deixar essa notícia ruim lá para o final, só para que os irmãos venham orar, venham interceder em favor da família que está sofrendo. Mas momento do culto é momento de pregar o Evangelho, boas notícias. Seja um pregoeiro de boas notícias e não de notícias ruins. Amém? Vamos lá. Quando você vai falar aqui de boas novas, você vai ver que ele apresenta aqui os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4. Todavia, Mateus, Marcos e Lucas são chamados pelos estudiosos de evangelhos sinópticos, porque eles trazem uma mesma visão. Eles têm o mesmo olhar a respeito daquilo que eles vai ser tratado, a semelhança entre eles. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles apresentam os ofícios de Jesus na Galileia. Já João, o evangelista, ele traz sobre uma outra visão, o ministério de Jesus na Judéia. Segundo o subtítulo da lição, a mensagem do reino de Deus. Nesse tópico, eu gostaria de estar lendo João, capítulo de número 6, versículo 15. Acho interessante você fazer a leitura desse texto junto com a sua classe. Eu estou usando aqui, desta feita, a BKJ, Bíblia King James de 1611. No capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir, elevá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para um monte. A ocasião aqui é após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 homens. Jesus percebe que aquelas pessoas iriam tomá-lo para colocá-lo como rei, para aclamar
como rei de Israel, porque assim era a esperança do povo judeu. E Jesus, percebendo isso, ele foge, porque em Marcos capítulo, no livro de Marcos, no livro de Lucas e até mesmo no livro de Mateus, Jesus ele apresenta o tema central da sua mensagem, que é o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus, ele não é desta terra. O reino de Deus é espiritual. Então a mensagem do reino de Deus é a mensagem central, tanto dos evangelhos sinópticos, como também do evangelho de João. O terceiro subtítulo desse segundo título é a mensagem da salvação. Em a mensagem da salvação, Jesus é identificado por 3 títulos. O primeiro, Salvador. O segundo, Cristo. E o terceiro, Senhor. Você vai perceber essa mensagem de salvação, todas elas voltadas para esses nomes de Cristo descrito nos evangelhos. O Salvador, o Cristo, o Senhor. Aí você percebe o poderio de Jesus e que a lei conduziu-nos até esse Salvador, até esse Cristo, até esse Senhor. Vamos, portanto, ao último título da lição, que é uma mensagem transformadora. E aqui nós teremos mais outros 3 subtítulos. O primeiro, a transformação do caráter. Vamos ver? Se nós entendemos a lei e o seu ofício como aio, como pedagogo, entendemos a mensagem de Cristo, que é a pregação do reino de Deus, se entendermos isso e não o colocarmos em prática em nossas vidas, isso não transformaria a nossa vida, não transformaria o nosso caráter. Eu coloquei aí na chamada desta aula que algumas pessoas já ouviram dizer assim: fulano é sem caráter. E eu disse lá e reafirmo aqui, não existem pessoas sem caráter. O que existem é pessoas com caráter ruim, com mau caráter. Porque a palavra caráter, ela está definida aí na lição como a maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. Todavia, todo mundo tem caráter. Todo mundo tem uma maneira própria de agir e de se manifestar. Algumas pessoas agem mal, se expressam mal. E aí são chamadas de, não pessoas sem caráter, mas mau caráter. E a mensagem transformadora deste evangelho, ela precisa mudar o nosso caráter, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se expressar. Crente que não tem a maneira de agir ou de se expressar mudada, não pode ser chamado de um verdadeiro cristão, aonde o evangelho entrou. Porque a Bíblia diz que o evangelho ele é poder de Deus para transformar, para mudar o caráter da pessoa. O poder de Deus, ele pode mudar o seu caráter. Então, não é sem caráter, é pessoa com caráter bom ou pessoa com caráter ruim. Se o evangelho está em você, ele vai cada vez mais mudar a sua maneira de agir e a sua maneira de se expressar. Aquela pessoa que diz, eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim, está precisando dar lugar à mensagem transformadora do evangelho para mudar a sua maneira de agir e a sua maneira de se expressar. Segundo subtítulo é a respeito da restauração da família. Nesse título aqui, você vai perceber Deuteronômio 24, do 1 ao 4, tratar da maneira como as famílias eram dissolvidas no período da lei. Por qualquer motivo, o homem poderia deixar a sua esposa. Todavia, no evangelho da transformação, ele vem pregando Jesus no Sermão da Montanha e em todos os seus ensinamentos, uma mensagem mais dura do evangelho e que apresenta o casamento, a família, de uma maneira muito importante. E ele dá ali, então, a maneira que é uma união entre um homem e uma mulher, indissolúvel,
baseada nos termos de que o que Deus ajuntou não separa o homem, como está em Mateus 19, versículo de número 6. E dá ali então algumas permissões para a dissolução de um casamento, sendo ele, por exemplo, a morte, a infidelidade, a disserção do lar pelo descrente. Todavia, a orientação nossa sempre é para o perdão, para a reconciliação, porque isso é possível e estão nos textos de Mateus 5, 9, versículo 44, capítulo 18, versículo 21 e o versículo 22. Sempre a união, o perdão e a reconciliação é o mais recomendável para a restauração da sua família, das nossas famílias. Último subtítulo, e aqui nós vamos encerrando, é a regeneração da sociedade. A regeneração da sociedade. É possível. Os evangelhos asseguram que o amor a Deus para com a humanidade é a base da salvação. O amor a Deus, ou o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Se você não ama, você não pode acreditar na regeneração. Algumas pessoas dizem assim: olha lá fulano, fazia isso, fazia aquilo outro, agora pegou uma Bíblia e está falando de crente. Graças a Deus, isso é o amor de Deus pela humanidade que pode e é a base da salvação. Ruim seria se a pessoa estivesse em um caminho torto e continuasse nele, mas se ela se regenerou, é sinal de que Deus ama a humanidade e conseguiu alcançar essa pessoa. Acreditemos sempre na regeneração. Eu ganhei um amigo para Jesus, que hoje já está com o Senhor, já dorme no Senhor, quando no momento em que ele, todo quebrado, todo caído, reconciliou com Jesus, e eu disse a ele: eu tenho uma palavra dura para o teu coração, e olhando nos olhos dele eu disse: eu acredito em você. A regeneração do ser humano é possível, porque nós acreditamos no amor do nosso Deus. Amém, meus queridos? Vamos à conclusão? A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta para o plano da salvação em Cristo Jesus. Que você possa ter um bom domingo de aula nesse dia 20 de fevereiro de 2022. Acompanhe sempre as nossas redes sociais e as nossas mídias e você seja abençoado pelo Senhor Jesus nesse domingo. É isso aí, chegamos ao final de mais uma lição. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Se você gostou, deixe aí o seu like, não deixe de nos acompanhar. Toda segunda-feira tem aulas novas da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Um abraço a todos vocês, continue nos seguindo, deixe nos comentários aí a cidade da onde você é e a igreja que você participa. Que Deus abençoe a sua vida.